Olá, esse é o canal Paz e Bem e nós estamos aqui no dia de hoje muito felizes. Nós vamos conversar com a Samantha Lodge. Deixa eu pegar aqui, gente, a minha cola, porque a Samantha faz tanta coisa que senão eu vou me perder. Então, a Samantha, ela tem um grau acadêmico, né? A apresentação dela acadêmica, ela é doutora e mestre em educação na área de História da Educação pela Unicamp, comunicóloga e historiadora e é membro do Coletivo Educacional de Mulheres Maria Lacerda de Moura e conselheira municipal dos direitos da mulher. É coautora do livro que nós vamos conversar hoje, Anália Franco, A Educadora e Seu Tempo. E ela é autora de um livro que eu conheci agora, e não sei se vou falar certo, Nadezhda Krupskaya, Uma Estrela Vermelha, que nós também vamos pedir para a Samantha, se ela puder, dar um breve histórico aqui de quem é essa pessoa. Então, bom dia, Samantha, e vamos começar a nossa conversa? Bom dia, Carla. Vamos começar assim. Eu quero agradecer o convite para estar aqui no Paz e Bem. Prazer imenso estar com você e poder falar sobre a Anália Franco, que é uma pessoa que eu amo demais. Legal. A gente está falando bom dia, mas pode ser que esse programa vá ao ar à tarde. Então, boa tarde, boa noite. A gente não sabe muito bem em que momento vai encaixar na grade do Paz e Bem. Mas vamos começar. O livro é esse aqui, né? Anália Franco. Nós já falamos o nome dele. O meu tá igual uma Bíblia, porque eu vou marcando com orelha no metrô, então ele vai ficando que nem uma Bíblia. E o que a gente começa a falar? Você é membro de um coletivo de mulheres. Então, o que a gente começa a falar sobre a mulher, Anália Franco? Você que pesquisou tanto isso, Samantha, e as mulheres em geral são um pouquinho esquecidas na história, porque muito da história é contada por homens. Então, o que a gente começa a falar sobre a mulher, Anália Franco? Bom, eu acredito que a mulher Anália Franco foi uma mulher, uma trabalhadora incansável e, infelizmente, ela é uma educadora que o Brasil não conhece. Eu acredito que, justamente pelo fato dela ser mulher, por ter tido uma ação, né, no final do Império, no início da República. A Anália nasceu em 1853 e vai falecer em 1919. Então, em um período ainda onde a mulher não tinha qualquer tipo de participação política, né, ela não era vista como uma cidadã de fato dentro do Brasil, ela conseguiu desenvolver uma grande obra, né? E justamente essa mulher que desenvolve uma grande obra, depois é praticamente esquecida, né? Já logo após a morte dela, nós vamos ver que tentam apagar um pouco a memória da Anália Franco. Mas eu acredito que nós podemos trazê-la de volta e mostrar o quão grande essa mulher foi. Uma mulher que se dedicou à educação, uma mulher que não tinha medo dos preconceitos da sua época, ao contrário, enfrentava, né, olhando sempre para as mulheres, para as crianças, olhava também, né, começa a sua ação olhando para os filhos de escravos que seriam considerados livres a partir da lei do ventre livre. Então, ela foi uma grande mulher que não teve medo de enfrentar os preconceitos e as diferenças sociais do seu tempo. Legal. Nada é por acaso. Eu moro no bairro de Anália Franco. Anália Franco, aqui em São Paulo. E eu lembro que quando criança tinha um internato aqui. Hoje em dia, a especulação imobiliária venderam, virou uma faculdade, mas tinha dos núcleos Anália Franco aqui muito próximo da onde eu moro, e era um lugar imenso, cheio de jardins, muito bonitos. E no seu livro, você traz essa preocupação da educadora com a educação estética também. E assim, como fazer isso? Porque a Anália teve escolas, se ela não eram delas, pelo menos ela influenciou escolas no Brasil inteiro. Era muita escola e uma obra muito grande. Então, eu queria que você comentasse um pouquinho da obra dela, dessa questão da educação estética, e como é que isso se enraizou pelo nosso estado de São Paulo. Tá. O trabalho da Nália, né, a princípio, quando ela cria a Associação Feminina Beneficente e Instrutiva de São Paulo, ela começa a fazer uma série de manuais, né? Então, ela vai desenvolvendo um trabalho em parceria com outras escolas. Muitas vezes ela era convidada, né, a organizar essas escolas, dirigir essas escolas de alguma forma. Então, ela vai fazendo isso através de manuais. Manuais para ensino em casa, ensino na família, até porque ela considerava
que muitas mulheres, às vezes, não poderiam chegar mesmo até a escola. Se nós pensarmos o quadro, né, da Primeira República no Brasil, uma vez que ela funda a associação a partir de 1901, nós vamos ver que tínhamos cerca de pelo menos 75 a 78% de pessoas com 15 anos ou mais analfabetos, né? E grande parte disso eram as mulheres. Então, a Anália tinha uma preocupação muito grande na organização dessas escolas, mas também em levar essa educação para dentro dos lares, de forma que, se a mãe soubesse ler ou escrever, ela conseguiria trabalhar com as suas crianças, independente de escola, uma vez que a escola ainda tinha um número de vaga bem reduzido. Só que para a Anália não bastava somente esse tipo de educação, que é essa educação do conteúdo, de modo geral. Ela jamais separou, né, a educação das concepções estéticas. Ela acreditava numa educação que, para mim, até ia além dos currículos da época, daquilo que a gente encontra de mais progressista, né, no Brasil da época, que envolvia também a questão da arte. A Anália, ela vai ser responsável pela criação da primeira banda feminina do Brasil. Então, a música, a arte dramática, ou mesmo a questão artística no dia a dia fazia diferença para ela. Então, junto, né, com toda essa proposta de ensino, né, com esse método que ela vai ajudar a divulgar, que não era um método específico seguindo uma corrente ou outra, né, especificamente. A Anália tinha uma leitura de grandes educadores e nesta leitura ela propõe um método eclético. Então ela fala, olha, eu olho para vários métodos e busco dentro desses métodos aquilo que eu acho que é mais conveniente, aquilo que se adapta melhor às nossas realidades. Então, dessa forma, ela vai ter influência de vários educadores e educadores esses que também trabalhavam com a questão estética. Então, ela traz isso para o seu ensino, né, de uma forma muito forte, né, de tal maneira que ela vai levar essas mulheres, inclusive, a excursionar, né, pelo estado de São Paulo, apresentando, né, essa banda feminina, apresentando esse grupo de arte dramática, que além, né, de levar lá arte, tinha também a função de angariar recursos, né, para o desenvolvimento das escolas, para que essas escolas realmente pudessem funcionar, porque a Anália, né, com todo o seu trabalho, precisava de doações para que isso, né, para que essas escolas funcionassem. E uma outra coisa que ela fala que tinha efeito nessas viagens é justamente incentivar a fundação de novos lares, de novas escolas, para que outras cidades fossem atingidas e pudessem também oferecer esse atendimento, né, principalmente às suas mulheres e às suas crianças. Samantha, em geral, a gente olha muito o aspecto, né, social no movimento espírita da Anália Franco. Mas, pelo que eu percebi no seu livro, além de influência de grandes pensadores, você cita, acho que Frobels, Rousseau, que influenciaram esse pensamento eclético, ela tinha preocupação com uma formação política da mulher. Então, eu queria que você desenvolvesse um pouco mais isso, e também eu tenho uma curiosidade, se você chegou a ver em algum momento os temas dessas peças teatrais da Anália, sobre o que eles eram. Tá. Em relação às influências da Anália, né, eu queria também dar destaque para algumas coisas relacionadas ao Pestalozzi, que a gente percebe. Ao mesmo tempo, ela vai citar também Maria Montessori em alguns dos seus textos. E a Marie Papin Carpentier, que é a fundadora das escolas maternais, e a Anália Franco, né, eu quero chegar aqui, ela é conhecida como a fundadora da primeira escola maternal do Brasil, né? Antes disso, o Brasil não tinha escola maternal, então ela segue esse exemplo, né, esse exemplo francês, e cria a primeira escola maternal, com o intuito justamente de acolher, né, os filhos de escravos que tinham sido deixados nas rodas da Santa Casa, com o intuito de crescerem livres, né? Isso
na década de 1870, após a lei do ventre livre. Então, eu só queria falar isso porque eu acho que isso é um dos grandes pioneirismos da Anália. Bom, e aí agora eu volto na sua pergunta, né? Quando nós pensamos os temas, né, trabalhados pela Anália, algumas peças nós temos, né, que ela acaba reproduzindo e que foram publicadas anteriormente no Álbum das Meninas. O Álbum das Meninas foi um periódico criado pela Anália Franco, né, em 1898, e aí ela vai unir, né, por um lado, tanto uma temática que envolvia questões relacionadas à espiritualidade das mulheres, né? Então, uma literatura que passa, né, por esse universo e que, acredito, né, era boa parte dessa literatura que ela colocaria nas peças de teatro dela. Então, estou inclusive fazendo uma pesquisa maior nesse sentido para ver se a gente recupera essas peças. E, por outro lado, é justamente aqui no Álbum das Meninas que nós vamos perceber esse posicionamento mais politizado da Anália, principalmente em relação à mulher, né? A participação dessa mulher dentro da sociedade. Eu considero, né, o Álbum das Meninas um grande laboratório de ideias da Anália. Então, ainda num período anterior à associação, um período anterior à criação das bandas, dos grupos dramáticos, ela publica 2 anos, né, de Álbum das Meninas, uma publicação mensal, e lá ela coloca, né, tanto essa literatura que ela acabava produzindo, mas também ela traz notícias do mundo em relação à educação, a inserção da mulher, né, nesse campo educacional, a importância da mulher ter acesso ao estudo, à literatura, e ela fala sobre política. Ela comenta a política brasileira da época, comentários, inclusive, que eu acredito que a Anália foi pioneira ao fazer, por exemplo, uma análise do que seria a promessa de república no Brasil e o que a República Brasileira havia se tornado de fato, né? Um trecho que, inclusive, é extremamente atual, né? Quando a gente pensa, nossa, ela tinha esse posicionamento, e eu acho importante, né, enfatizar essa relação da Anália com a realidade, porque ao mesmo tempo em que ela está preocupada, né, com uma relação educacional mais espiritualizada, embora em momento algum ela faça proselitismo em suas escolas, então, embora ela tenha essa relação mais espiritualizada, ela tem um posicionamento extremamente firme na realidade, né? Ela olha para a realidade brasileira e ela tece algumas críticas, né? Principalmente quando ela está falando da democracia, né? Então ela vai dizer, olha, para ter república, para ter um processo democrático, você tem que ter educação para todos, você tem que ter oportunidades iguais, senão isso aqui não está funcionando, né? Então ela fala bastante no esclarecimento, ela acreditava que a educação era um dos caminhos aí realmente para construir esse processo democrático. E quando ela fala disso, ela está falando da inserção da mulher, sem dúvida alguma. Ela traz notícias, às vezes, da organização de movimentos internacionais em defesa, né, da educação da mulher, dos direitos da mulher, de um modo geral. Legal, obrigada. Eu vi um dos textos que me marcou no seu livro, é justamente esse, quando ela critica a República, né? Ela diz, olha, essa República chegou, mas, nas minhas palavras, ela não diz assim, essa República chegou, mas não é, né? Não é o que a gente estava esperando, né? As pessoas mudaram muito aquilo que foi o motivo da luta. Então, nesse posicionamento, eu achei que ela foi muito corajosa, né? Porque hoje já é difícil a mulher ter lugar de voz nessa sociedade para dizer isso, né? Nós sabemos o quanto nós acabamos sendo criticadas, agredidas, desprezadas, enfim, tantas coisas aí. Imagine na época dela e dependendo do dinheiro, né, das pessoas para poder tocar um projeto de educação. Então, eu achei muito, assim, ela muito contundente e corajosa.
E aí eu queria que você trouxesse para a gente alguns outros aspectos aí que você acha bem relevantes da Anália para a gente continuar esse bate-papo aí. Bom, acredito que os aspectos da Anália são múltiplos, né, nesse sentido, porque eu acredito assim, que ela tinha uma sensibilidade muito grande para os problemas brasileiros da época, né? Então ela vai olhar para a sociedade, para os problemas sociais, e ela vai ter uma visão crítica, mas uma visão crítica no sentido de proposta construtiva também, né? Então ela faz essa análise do que era o Brasil, vê suas necessidades e começa a trabalhar em cima disso. A Anália, né, ela é muito reconhecida dentro do movimento espírita, de um modo geral. Eu acho que o movimento espírita foi o que guardou um pouco mais a memória da Anália Franco. Mas, por outro lado, eu acho que muitas vezes, né, enfatiza-se muito seus aspectos de caridade, de bondade, e esquece um pouco a firmeza que essa mulher tinha, né? Então, por isso que eu gosto de ressaltar que ela tem esse lado espiritualizado, mas sem perder a noção da realidade. Então, eu acredito que voltar nessa Anália, que fazia críticas sociais no sentido de construir algo novo, eu acho que é o fundamental. E a Anália, né, justamente por ser uma espírita declarada, e aí eu reforço, embora em momento algum ela tenha forçado outras pessoas a serem espíritas, ou feito qualquer troca nesse sentido religioso, porque ela respeitava muito, né, a religião do outro, a Anália coloca, né, nos estatutos da associação, que acreditava-se em algo superior, mas que não se colocava nas suas escolas dogmas ou qualquer particularidade das outras religiões. Então, acho que esse respeito, né, que eu acho, que até eu comento, que eu acho uma coisa muito próxima daquilo que o Kardec propunha para o Espiritismo, né, que não era a ideia de você fazer com que, então, vou fazer uma troca, né? Eu te dou algo e você, sei lá, toma um passe, né? A Anália deixava isso, acho que bem aberto. Nem era a reciprocidade do marketing, nem era a catequese que hoje em dia se propõe no movimento mais tradicional. Exatamente. Então, eu acho que cabe ressaltar isso, porque às vezes nós ficamos com uma visão da Anália só desse aspecto mais social, né, de trabalho que ela desenvolvia, e a gente perde um pouquinho essa relação que ela tinha com a doutrina espírita, que eu acho muito importante, né? Relação que foi fortalecida, inclusive, pelo seu companheiro, né? O Bastos já era espírita antes, e ele sim acaba tendo uma relação mais forte assim na divulgação do espiritismo, em publicações espíritas, né? Coisa que a gente não acha tão grande na Anália Franco, embora ela se declarasse espírita, e isso já era um problema para suas escolas. Muitas vezes ela sofria alguns tipos de perseguição, justamente falando que as suas escolas, bom, enfim, caluniavam de toda forma. E não só essa relação da Anália com o espiritismo, mas muitas das suas instituições, elas eram financiadas pela maçonaria, né? Então isso também trazia um grande preconceito, né? Havia jornais no início do século XX, como o jornal A Ordem, que publicava contra, né, a maçonaria. Então imagine essa mulher, né, que começa um trabalho educacional atendendo justamente uma população, né, que muita gente quer fingir que não existe. Então, de repente, você pegar crianças pobres, mulheres abandonadas, né, como ela colocava nas palavras da época, das mulheres arrependidas, mas e ver o desenvolvimento desse trabalho de uma mulher que começa a fazer isso, uma mulher solteira, né, uma mulher que é espírita, uma mulher que era financiada de alguma forma pela maçonaria. Então, ela sofreu vários tipos de calúnia. Quando a gente faz uma análise nas atas, né, da Associação Anália Franco, que era a associação feminina anteriormente, nós vamos ver que nos livros de visitas, né, algumas pessoas escrevem assim:
nossa, eu vim aqui esperando uma coisa e essa escola é outra, não tem nada disso, porque as pessoas criavam uma imagem muito negativa, uma imagem preconceituosa, né? Que era uma coisa muito forte no Brasil da época, né? Eu acho que hoje a gente não acredita mais, né, de modo geral, que não existam preconceitos no Brasil. Acho que está tudo muito escancarado ultimamente, mas, de uma forma geral, a Nália sofreu um preconceito muito grande. E ela lutou contra esse preconceito em defesa daqueles que ela acreditava também ser parte da população brasileira, com direito à cidadania, e ela vai brigando por essas pessoas, né? Eu brinco sempre falando que eu acho que a Nália não dormia, porque para desenvolver uma obra tão grande, dentro de uma coerência tão grande, né? Porque aquilo que ela colocava no papel, ou que ela colocou anteriormente no papel, foi aquilo que ela colocou em prática, né? Então, eu acho que para fazer toda essa obra de uma forma coerente, essa mulher devia ficar acordada o tempo todo, trabalhando, trabalhando, trabalhando sem parar, né? Tanto é que a própria vida particular da Nália se mistura com os projetos sociais, né? Quando ela cria a colônia Dom Romualdo, a partir de 1911, que dá origem, né, ao bairro e etc., ela vai morar junto com essas crianças. Então, dentro do espaço de ação dela, ela poderia ter tido uma outra forma de vida. E ela se dedica de corpo e alma, né, nesse trabalho. Porque a educação para a Nália, ela não era só um método eclético, uma forma de trabalho extremamente frio, uma relação profissional. Mas aí eu acho que ela traz muita questão do afeto do próprio Pestalozzi, né? Para ela, a relação, né, de educacional, a relação que ela desenvolve com essas crianças e com essas mulheres é uma relação de afeto, é como se formasse realmente uma grande família, né? Então, a vida dela passa a ser todos esses projetos que ela está fazendo, né? De uma forma amorosa, de uma maneira em que o carinho e a compreensão está presente, mas ao mesmo tempo a firmeza da Nália, a coragem para fazer tudo isso está presente também. Legal. Eu queria ler um trecho aqui que está aqui no livro para mostrar tudo isso que você está falando, né, da Anália, e queria que depois você me confirmasse, você fala muito no movimento tradicional, que ela fundou 100 escolas, se você viu em algum momento esse número mesmo de 100 escolas. Mas deixa eu ler aqui. Tem um trecho que você fala assim: em 2 exemplares do Jornal da Associação encontra-se um artigo dividido em 2 partes que aborda a desigualdade social. Intitulado Vítimas do Egoísmo Social, o artigo sem assinatura deveria expressar a opinião dos membros da associação. Operários relegados a conseguir sustento com o suor de seus rostos são apresentados como vítimas da falta de fraternidade que existe em uma sociedade tão desigual. O desgaste físico que sofrem as classes populares muitas vezes faz com que a educação fique abandonada em seus planos. Bom, parece que mudou pouca coisa, ou a gente está voltando um pouco. Eu queria te ouvir sobre isso, a esse momento, né, de extrema desigualdade, quando a educação fica em segundo plano porque a pessoa tem que viver. E aí já dá uma ideia do quanto o pensamento de Anália Franco é atual. E a segunda pergunta é sobre a questão do número de escolas que ela fundou, que é um número que a gente sempre ouve no movimento, mas assim, você como pesquisador talvez possa nos dar mais informações sobre isso. Carla, né, na verdade, né, o número de associações, eu vou te pedir desculpa, eu não sei se está muito barulho aí para você, não? Tá vazando um som de fundo, mas eu acho que é cachorro da vizinhança. É porque aqui está muito alto, até teve alguns trechos que eu não te ouvi, de fato. Então, me desculpa. Tranquilo. Então, o número e que você falasse um pouco do envolvimento dela com as questões da desigualdade social, dos operários, se ela teve envolvimento com esse movimento. Tá. Em números, né, nós temos os relatórios, né, da associação. Então, ela sempre falava quais escolas eram abertas, fechadas. E o que nós temos é que no auge, né, deste trabalho, a Anália conseguiu ter aí cerca, né,
de 101 instituições ao mesmo tempo. Entre essas instituições, nós temos escolas, nós temos orfanatos, né? Então, não é um tipo exclusivo, né, de instituições, porque como a associação feminina ela era beneficente e instrutiva, a Anália atuava em duas áreas. Então, ela tinha uma ação vinculada às questões educacionais, né, de um modo geral, mas ela tinha um lado assistencial, né, que aí nós vamos pensar nos orfanatos, nos lares que foram construídos, lares esses que existem até hoje, né? Então, esse final de semana mesmo, eu fiz uma participação, estava no Rio, no lar Anália Franco, de lá, que não tinha sido fundado pela Anália, mas pelo Bastos, em 1922, que ainda tem as suas portas abertas, né? Tem o lar Anália Franco de Jundiaí, que é do período da Anália Franco. Então, essas raízes, né, principalmente em termos dos lares, elas ainda estão aqui, né? Deu frutos, né? Ela planta algo que ainda dá fruto. Então, ela chega a ter, por algum tempo, né, o trabalho de estar em contato com 100 instituições, mais de 100 instituições, de modo geral, então que é um número muito grande. Outros momentos, essas instituições diminuem de número, né? Mas é sempre um trabalho grandioso, onde nós não vamos ter nenhum ano menos de 80 instituições funcionando, entre, né, todas essas diferenças que eu te falei, entre a parte instrutiva e a parte beneficente. Então, eu acho que é sempre assustador quando a gente pensa tudo É isso. muita coisa, é É muita coisa. muita coisa. E aí eu reforço, né? Por isso que a Anália fazia os manuais. Ela não podia estar fisicamente em todas essas instituições. Então, os manuais, ou as próprias assistidas da Anália, as alunas que ela teve, ela acabava depois dando uma formação do ponto de vista educacional e muitas vezes elas eram mandadas para essas instituições para dirigir, como se fossem mesmo aquelas representantes do trabalho, do ensino colocado pela Anália. Então, acho importante ressaltar que ela também tinha essa preocupação com a formação das novas professoras, né? Então, aquelas que Mas se formavam as escolas dela. dela eram mistas, né, Samantha? Que também Exatamente, era um aspecto inovador, né? exatamente. A Anália foi, né, basicamente aí no mesmo período que o Eurípides de Barçanufo, mas a Anália ainda anterior, uma das primeiras pessoas aqui no Brasil a falar de coeducação entre os sexos. Então, se nós pensarmos, né, que as principais escolas que nós temos no início da República, né, que funcionam principalmente aqui no estado de São Paulo, que funcionam como um cartão de visita, que eram os grupos escolares, né, meninos e meninas estavam separados, cada qual na sua sala, inclusive com pequenas mudanças dentro dos currículos, né? E a Anália coloca meninos e meninas na mesma sala, que é o que nós chamamos de coeducação entre os sexos. Então, se nós pegarmos já para fazer uma análise das fotografias das instituições da Anália, nós vamos ver que eles estão lá, aprendendo junto, com o mesmo currículo, com o mesmo trabalho. Isso é uma inovação também colocada aí pela Anália Franco. Agora, a Anália, ela tem uma preocupação com as pessoas que faziam parte do movimento operário, principalmente porque a mulher começa a se inserir nesse mercado de trabalho. Então a mulher ela vai para a fábrica e é nesse contexto que ela pensa, e essas crianças, né? Que já é uma discussão antiga, desde o período da Revolução Industrial na Europa. Mas e essas crianças? Onde ficaram essas crianças? Não tinha escola para todas essas crianças. Então, ela começa, né, a montar as suas escolas e a receber esse público. Porque é importante lembrar, né, as instituições da Anália, elas eram instituições gratuitas, embora não fosse somente filhos de operários que participassem desse círculo. Então, nós temos famílias que tinham condições de pagar outro tipo de educação e que escolhiam, né, colocar as suas crianças nas escolas de Anália, né? Então, inclusive, a Eliane de Cristo, que divide esse livro comigo, ela acha a carta, né, de
de pessoas falando, olha, eu tenho tudo certo na escola, já foi admitido, né? Então, uma escola renomada da época, mas eu gostaria que ela estudasse com você. Você pode aceitar, minha filha? Né? Então, ela tinha também esse público, né, que estava interessado no tipo de educação oferecida pela Nara, que era uma educação diferenciada, né? Que legal. Bom, nós já estamos chegando aqui quase ao fim do programa. Eu queria que você falasse um pouquinho dessa outra mulher, dessa outra educadora aí que você estuda. Eu dei uma pincelada no Google, não conhecia, mas se você pudesse só introduzir para a gente, depois a gente marca um outro programa quando você puder para falar só dela. Tá. Bom, Carla, eu sou uma pessoa apaixonada pelas mulheres, então, assim, eu acabo trabalhando bastante, né? Tanto no mestrado, quando eu faço a dissertação sobre a Anália Franco, depois no doutorado eu vou trabalhar com mulheres também. Muda um pouquinho o enfoque, né, das mulheres, e esse livro que foi publicado, ele é um capítulo, né, da minha tese de doutorado, que eu trabalhei, na verdade, duas outras mulheres que foram mulheres, na verdade, revolucionárias, né? Então, esse livro publicado, né, que é da Nadezhda Krupskaya, ele conta um pouco a história dela e a relação dela com a educação, mas ele é parte de um projeto maior, onde eu trabalhei, né, tanto a Krupskaya e a Louise Michel, que é uma francesa, a Krupskaya é russa, para pensar como que essas mulheres revolucionárias, que também foram aí basicamente contemporâneas de Anália, elas estão entre o final do século XIX e começo do século XX, e aí eu tento fazer, né, uma pesquisa de quais eram as propostas, como elas se colocam em relação à educação. Então, a Krupskaya é uma russa, ela vai viver de 1869 até 1939, então ela vive 70 anos dedicado à educação, mas também à mudança política, e muitos textos dela, né, nós vamos encontrar uma defesa aí de educação igual para meninos e meninas, uma educação que fosse igual para todas as classes sociais. Então, essa é uma discussão feita aí principalmente pela Krupskaya. E ainda tem outras mulheres aí que eu pesquiso, como é o caso da própria Maria Lacerda de Moura, né, que dá o nome ao nosso coletivo de mulheres, que eu acho também fantástico. Então, esse tema de conhecer e tentar divulgar a história de mulheres é um dos meus temas principais. Legal. E esses livros já estão publicados, Samantha? Já da Krupskaya, ou estão em fase de... Não, não, da Krupskaya, inclusive, ele tem um e-book para download gratuito, né? Legal. E aonde que a gente acha esse e-book? Só para a gente falar para o pessoal. Ele está pela editora Navegando Publicações. Então, pelo site da editora, é só baixar o e-book e fazer a leitura. Legal. E agora nós tivemos recentemente, né, a terceira edição do livro da Anália Franco, pela editora Comênios, e esse também pode ser encontrado pelo site da editora Comênios. Legal. Então, eu vou ler o da Krupskaya e aí, quando você puder, a gente marca uma nova conversa para trazer sempre essas mulheres que foram revolucionárias em todos os contextos, inclusive na sua inserção na sociedade, que é tão difícil a gente, às vezes, conseguir um espaço. Então, para você que está nos assistindo, esse é o canal Paz e Bem. Eu conversei com a Samantha Lodge sobre a Anália Franco, mas fica aí uma lição de casa para a gente voltar a ler o livro dela sobre a Krupskaya e voltar aqui para essa conversa. Se você gostou, curta, se inscreva no canal para receber as atualizações, e nós temos uma campanha de doação solidária para manter o canal e todas as atividades que nós fazemos. Samantha, vou te passar a palavra para as suas considerações finais. Bom, Carla, quero agradecer mais uma vez por estar aqui no Paz e Bem. Quero agradecer pela oportunidade de falar sobre a Anália Franco, lembrando também que nesse ano de 2019 completam 100 anos, né, do falecimento da Anália, então ele é um ano comemorativo, eu acho que é um ano que devemos retomá-la, né, de alguma forma, e quem sabe, né, divulgar mais e fazer com que o Brasil conheça essa grande educadora. Nós conhecemos tantos educadores, né, que não tiveram sua ação aqui, que são importantes também,
mas conhecer essa educadora, o tamanho da obra que ela teve, né? Então, eu vou até fazer um comentário pessoal para fechar. Eu sempre trabalho, né? Eu sou professora no curso de História e de Pedagogia, então eu sempre trabalho a Anália Franco, né? Os meus alunos, pelo menos, eles têm a obrigação de ver a Anália Franco. E ontem eu entrei numa sala que eu ainda não trabalhei a Anália Franco, né? E eles estão preparando uma faculdade de portas abertas e eu vi num cartaz a Anália Franco, né? Ao lado do Paulo Freire, da Maria Montessori. Aí eu fiquei assim impactada, né? Eu falei, então em algum lugar já está fazendo efeito, né? Do conhecimento e do reconhecimento do trabalho dessa grande mulher. Então acho que eu agradeço e eu espero que muitas pessoas conheçam a Anália Franco e que, inclusive, mais estudos apareçam. Ela já foi para a academia mais vezes, mas que a gente possa tentar entender todas as faces e todos os meios de ação que a Anália Franco teve. Então, muito obrigada por essa oportunidade. Gente, obrigada para você que esteve aqui conosco. Um beijo grande e paz e bem.